quero que você abra comigo lá no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11. E nós vamos ler todo este capítulo, tá bom? Eu vou ler desde o versículo 1 aí, tá bom? Amém. Hebreus 11. Hebreus 11, do versículo de número 1 em diante. Palavra do nosso Deus, palavra do Senhor, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua vida. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar da estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram. Paola, o Jamanão está chorando aqui. E de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos.
cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos seus filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados no meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Hoje, eu quero falar com você sobre a fé, que é a fidelidade, que não tem aquilo que a ver com aquilo que a gente apenas não vê. Porque a fé é você crer naquilo que você não vê, é você ter convicção. Por exemplo, o mundo, o universo, ele foi formado pela palavra de Deus. Amém? Então, nós cremos, nós vimos a criação? Não, nós não vimos Deus criando o universo. Mas nós cremos, pela fé, que Deus trouxe à existência tudo o que nós vemos, pelo poder da sua palavra. Ele trouxe isso do nada. Ele falou e as coisas então passaram a existir. Nós cremos em Deus. Nós não vemos Deus, mas nós cremos em Deus. Mas a fé, queridos, vai além de uma crença, porque até o diabo crê e treme. A fé, ela tem relação, ela tem um significado também de fidelidade. Ela tem um significado de permanecer fiel. Por isso que quando nós lemos aqui Hebreus 11,
e muitos vão chamar esse capítulo aqui dos heróis da fé, né? Dos grandes homens e mulheres de Deus, a galeria dos heróis da fé, né? Um texto impressionante. E à primeira vista, parece que nós estamos olhando para gigantes espirituais que são inalcançáveis. Parece que de forma alguma, à primeira vista, nós podemos alcançar a fé desses homens, dessas mulheres escritos aqui em Hebreus 11. Mas aí, quando nós nos voltamos lá para o Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós observamos essas histórias de perto, assim nós percebemos algo surpreendente, que aqueles homens eram profundamente humanos, era como eu e como você. Quando nós lemos a história de Noé, por exemplo, ele construiu uma arca, foi um homem fiel a Deus, ele creu antes de acontecer, ele creu na palavra de Deus. As pessoas zombavam dele. Pedro vai dizer que ele era o pregador da justiça. Ele não desistiu, ele salvou a vida dele e salvou a vida da família dele pela fé em um tempo de descrença, em um tempo de apostasia, em um tempo de maldade, em um tempo em que o coração do homem estava corrompido. Ele creu na palavra de Deus, construiu uma arca e salvou a sua família do grande dilúvio que Deus enviou ao mundo. Mas logo depois que ele saiu da arca, o que o texto vai dizer? Que ele fez um altar a Deus, adorou a Deus, mas depois ele fez o quê? Ele plantou uma vinha, Milton. Ele plantou uma vinha e ele fez o quê? Ficou bêbado. Ficou bêbado. E aí o filho dele viu a nudez dele, e por ele ter visto a nudez do pai, o pai o amaldiçoou. A primeira maldição depois do dilúvio. Nós vamos ver Abraão. Abraão mentiu quando teve medo de perder a sua própria vida. Quando ele estava indo para o Egito por causa de um tempo de fome, ele disse para Sara: se perguntarem se você é minha mulher, diga que você é minha irmã. O que aconteceu foi que Sara era bonita. Os egípcios olharam a Sara, o faraó, conversaram a respeito da Sara, falaram a respeito da Sara para o faraó. O faraó mandou trazer Sara, já estava para casar com Sara, e Deus começou a amaldiçoar a vida do faraó. O faraó olhou para Abraão e falou: o que você fez comigo? E devolveu a Sara para ele. Ele mentiu. Quando nós vemos Moisés, ele perdeu o controle. Quando nós olhamos para Gideão, descrito aqui, era um homem inseguro. Quando nós olhamos para Sansão, as suas fraquezas, quando nós olhamos para a vida de Davi e os seus pecados graves, e assim mesmo, queridos, mesmo assim, os nomes deles estão aqui em Hebreus capítulo 11. E isso vai nos ensinar algo poderoso. Hebreus 11 não é a galeria dos perfeitos, é a galeria daqueles que permaneceram. Porque a fé bíblica, querido, não é nunca cair, não é nunca errar, não é nunca pecar, é não abandonar Deus depois do erro, depois da queda. Hoje existe uma falsa ideia de que os homens e as mulheres de Deus, eles nunca falham. Eles nunca falham. Mas quando nós olhamos para a Bíblia nunca escondeu as fragilidades humanas dos seus servos. Deus não pintou ninguém de bonzinho. E a Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis. Agora, a diferença desses homens
não era a perfeição. A diferença desses homens era a perseverança. Eles choraram, eles erraram, eles fraquejaram, alguns deles caíram feio, mas eles escolheram continuar a confiar em Deus, continuar caminhando com Deus. E essa deve ser a mensagem hoje que a igreja mais precisa ouvir, queridos. Amém. Porque Deus, Ele não procura pessoas perfeitas. Ele não procura pessoas perfeitas. Deus, Ele procura pessoas que permanecem fiéis a Ele, apesar das suas lutas. Por isso, a primeira coisa que eu quero falar com você, que veio aqui essa noite, é que a fé verdadeira não ignora a fraqueza humana. Guarda isso. A fé verdadeira não ignora a fraqueza humana. A Bíblia, ela não romantiza esses personagens. A Bíblia vai mostrar lá Noé bêbado. Ela vai mostrar Elias deprimido, pedindo a morte para Deus. Elias, que fez fogo cair do céu, reteve a chuva. A Bíblia vai mostrar Jonas fugindo da missão que Deus deu para ele. A Bíblia vai mostrar Pedro, um dos pilares, o maior pilar da igreja do primeiro século, um dos maiores líderes da igreja, negando a Jesus. Porque Deus, queridos, Ele quer que nós entendamos que a força daqueles homens nunca esteve neles mesmos. Deus, Ele quer que a gente entenda que a fé deles não era a ausência de falhas. A fé deles era a dependência contínua de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus. E muitos hoje desistem, queridos, de acreditar, de confiar. Eles dizem, se eu falhei, se eu caí, se eu pequei, Deus não pode mais me usar. Mas Hebreus 11 vai mostrar ao contrário isso. Nós vamos ver isso ao contrário. Porque, olha, um vaso rachado, ele pode parecer inútil, não é verdade? Mas nas mãos de um artesão, queridos, experiente, ele ainda pode carregar água, mesmo sendo um vaso quebrado. Ele ainda tem um propósito. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus sempre trabalhou com vasos frágeis. Sabe por quê? Porque a glória de Deus nunca esteve no barro, mas no olheiro. Amém. Aleluia. A glória nunca esteve no barro, sempre esteve no olheiro. Por isso, observe o que eu vou te dizer. O diabo, ele quer convencer as pessoas que os erros definem o seu destino espiritual. Mas a Bíblia vai mostrar que homens quebrados aqui, sendo sustentados pela graça de Deus, pela justiça de Deus. O problema não é cair, o problema não é errar. O problema, sabe qual é? É você abandonar a sua caminhada com Deus. Por isso eu quero te dizer outra coisa, que a fé verdadeira, ela escolhe permanecer, mesmo depois do erro. A fé verdadeira permanece. Ela permanece. O pecado, ele gera consequências, não gera? Ele gera consequências. E tem gente que peca. E nós pecamos. Mas
é o seguinte: vem as consequências. Deus não deixa barato isso. As consequências dos nossos pecados vêm. E quando muitas pessoas, elas passam dificuldades, elas passam sofrimentos, na fé delas, no relacionamento delas com Deus também, e na vida, porque o que você colhe, você vai plantar. E quando elas estão passando por esse processo de pecado, do próprio pecado delas, o que elas começam a fazer? Muitas pessoas começam a abandonar a Deus e a culpar a Deus. O pior pecador que tem é aquele que não enxerga o seu pecado e ainda culpa a Deus. Inclusive foi isso que Adão fez. Quando a mulher comeu do fruto que Deus veio, que eles estavam escondidos, e Deus deu uma de João sem braço. Adão, cadê você? Já sabia onde Adão estava. Ouvir a tua voz e os teus passos e me escondi, Senhor, porque estou nu. Aí falou, quem te mostrou? Porque eles andavam lá nu, não tinham vergonhas, era igual bebê, criança, não tinha maldade, pecado ainda não havia entrado no mundo. Ouviu os seus passos, sua voz. Nunca ele tinha se escondido de Deus. Mas agora o pecado, eles haviam desobedecido a ordem de Deus, eles haviam pecado e agora estavam escondidos. E aí Deus pergunta, como que você sabe que você está nu? E aí ele olha e fala o quê? A mulher que tu me deste, me deu de comer. Sabe o que ele está dizendo? Não é culpa minha. É culpa sua. É culpa da mulher que você me deu. Ele está colocando a culpa em Deus. Então tem gente que peca, erra, abusa da paciência de Deus. Eles erram na vida, eles vão colher os frutos, eles vão sofrer e ainda vão culpar a Deus. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu quero que você guarde isso. Porque a fé madura, ela caminha com Deus em humildade, mesmo em meio às consequências do erro. Vamos lá ver um pouquinho desses heróis da fé. Moisés, o grande líder Moisés. O que aconteceu? O povo de Israel estava aflito, estava com sede, no meio do deserto. E Deus olhou para ele e falou assim, olha, você vai falar com a rocha, e da rocha vai sair água. E o que ele fez? Ele pegou o cajado dele, estava com raiva, nervoso, e bateu 2 vezes na rocha e começou a sair água. Ele desobedeceu a palavra de Deus de falar com a rocha. E porque ele bateu na rocha, aquela rocha tinha um significado eterno, que revelaria o Filho de Deus, que mata a sede existencial, que é a vida eterna, que é a rocha verdadeira. Mas ele bateu naquela rocha. Sabe o que Deus fez com ele? Não deixou ele entrar na terra prometida. Moisés, que andou 80 anos aguentando aquele povo murmurando no ouvido deles, que enfrentou todas as lutas e a batalha, que falava face a face com Deus. Deus olhou para ele e falou assim, porque você desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. E olha só, ele reconheceu o seu erro, e ele aceitou a palavra final de Deus. Viu a terra prometida de cima de um monte. Quem conquistou a terra não foi Moisés, foi Josué. Viu de longe a terra prometida. Provavelmente entrou nos portões celestiais, no reino de Deus, no paraíso, muito melhor do que entrar em Canaã. Mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra, e ele obedeceu essa palavra. Ele entendeu essa palavra e o seu erro. E o que falar de Davi aqui? O que falar de Davi que pecou se deitando com Betseba? E além de pegar Betseba, além de se deitar com Betseba, ele mandou matar Urias, o esposo de Betseba, para que ninguém soubesse
do casinho de moita dele. Né? Quis encobrir tudo, mas Deus sabe, mandou o profeta Natan com o dedão na cara dele e revelou todo o pecado dele. E o que aconteceu com Davi, queridos? A família de Davi foi uma desgraça. O filho dele estrupou a irmã. O seu filho Absalão se rebelou contra ele e tomou o trono dele e se deitou com as mulheres dele na laje do palácio para todo Israel ver as consequências do pecado. Mas sabe, Davi saiu daquele trono. Davi foi para as cavernas. A família de Davi passou uma desgraça por causa do seu pecado, mas ele entendeu que era por causa do erro dele, e mesmo assim ele não abandonou a Deus. Se lembra de Saul? A diferença de Saul, quando Deus desaprovou Saul e disse que o reino dele agora seria dado a outro, que seria dado a Davi, ele desobedeceu. Saul foi rebelde e falou: não, o reino é meu por direito. E o que aconteceu? Saul morreu, sua família sofreu, seus filhos morreram, sua geração morreu. Se ele tivesse ouvido a palavra de Deus, eu te rejeitei, e ele tivesse cedido o lugar, saído do trono e respeitado a palavra de Deus, ele não passaria pelo que ele passou. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, como ele brincou com a sua consagração, nós conhecemos a história de Sansão e Dalila. Olha, qual que é a sua força? Deita aqui no meu colinho. Eu passava a mão na cabeça. Ele brincava: se você amarrar os meus pulsos com um barbante, eu perdi a minha força. Ia lá e se deitava com o Dalila. Até que um dia ele estava lá, mais depressivinho, mais carente. A Dalila veio, passou a mão, fez carinho, com jeitinho. De onde vem a sua força? Ah, Dalila, eu te amo. Olha, a minha força vem das minhas tranças, do meu cabelo. No dia que você cortar, eu vou perder toda a minha força. Eu entrego os meus segredos a ti. Na madrugada seguinte, os filisteus entraram e cortaram o cabelo. Pegaram Sansão, furaram os olhos de Sansão, humilharam Sansão. Mas aí o texto vai dizer que no último momento da vida dele, quando ele estava no templo de Dagon, ele estava pendurado pelas duas mãos nas colunas principais do templo com as cordas. Ele orou a Deus por misericórdia e graça e pediu a Deus força para fazer um último ato de sacrifício ao Senhor. E aí, de repente, voltou a força daquele homem. Ele puxou aquelas cordas, aquelas colunas se fenderam e aquele templo caiu em cima dos príncipes dos filisteus que estavam ali, dos filisteus que estavam ali para zombar dele, de modo que a Bíblia diz que ele matou mais os inimigos de Deus na sua morte do que em vida. Então, queridos, mesmo feridos pelas consequências, mesmo feridos pelos seus erros, esses homens de Hebreus 11, eles continuaram olhando para Deus. E hoje, muitos têm a mentalidade de desistir. Olha, errou, abandona, né? As pessoas são assim, são julgadoras. As pessoas têm até medo de confessar os pecados umas às outras, né? Eu gosto da prática da Igreja Católica do confessionário. O padre senta ali no confessionário, né? A pessoa fica dentro daquela salinha falando. Devem escutar cada coisa, né? Cada coisa na cidade. Mas você tem isso, você tem a fidelidade de confessionário. Mas infelizmente, dentro das nossas igrejas, muitas vezes nós não podemos confiar em pastores, em amigos na fé, porque é assim que nós dizemos, o bairro todo já sabe, a família toda já sabe. Então, a gente pensa, olha, errou ali, tem que abandonar. A gente falhou,
a gente falhou, a gente pecou, a gente se afasta, a gente caiu, a gente desiste da igreja. Mas quero te dizer uma coisa: a fé madura, ela entende que a caminhada cristã também envolve arrependimento. A fé madura entende que a caminhada cristã também envolve recomeço, envolve perseverança. Perseverança. Então, queridos, olha, eu não sei o que você está vivendo. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei dos meus erros, eu sei das minhas mazelas, dos meus acertos. Eu quero continuar caminhando com Deus, porque esse Deus perfeito, Ele vai transformando a minha vida de tempo em tempo, de obra em obra. E há pessoas dentro da igreja que estão carregando culpas antigas, erros antigos, e ficam carregando essas culpas. Mas Deus, Ele não terminou a história de Pedro, queridos, depois que ele negou, depois que ele rejeitou a Jesus. Ela não terminou, a história de Jonas não terminou quando ele estava fugindo da missão que Deus deu para ele. A missão de Davi, a história de Davi não terminou com Deus depois que ele pecou. A graça de Deus alcança, queridos, quem decide permanecer. Por isso eu quero dizer a terceira coisa e a última coisa: a fé verdadeira, ela permanece olhando para Deus e não para si mesmo. A fé verdadeira permanece olhando para Deus e não para si mesmo. O segredo desses homens, dessas mulheres aqui, não era confiança própria, confiança neles mesmos. Pelo contrário, muitos deles descobriram suas fraquezas no meio da caminhada. Foi no meio da caminhada que eles foram descobrindo as fraquezas dele. E talvez seja exatamente aí, na caminhada, no discipulado, nos erros e nos acertos, que nasce uma fé madura, uma fé resistente, uma fé que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que a oliveira minta, ainda que nos currais, nos campos não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Quando nós vamos passando por situações diversas na caminhada da fé, a nossa fé vai amadurecendo. Nós não vamos caindo nos mesmos erros, porque enquanto alguém confia em si mesmo, ele cai na soberba. Já viu aquelas pessoas que idolatram os pastores, que idolatram os seus líderes? E você já viu aqueles líderes tão ensoberbecidos pela idolatria que eles recebem, que eles acham que eles são os caras. Mas aí o tempo passa, a caminhada se torna árdua, e todo mundo erra, acerta. E aí descobrem que aquele homem, que eles tanto depositaram a sua idolatria, é homem também, cheio de fraquezas. Verdade. E se muitos se decepcionam por causa disso. Sabe, quando alguém confia em si mesmo, ele vive de aparência. Oh, como eu sou bom. Ele vive de aparência. Ele nunca tem problema nenhum. Ele nunca está triste. Quando a gente vive uma fé de aparência, a gente acha que a gente é super-herói. A gente tenta
parecer forte o tempo todo, queridos. E não é assim. Nós somos carne, nós somos osso. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, momentos terríveis, momentos de angústia. Mas quando nós entendemos as nossas fragilidades, nós aprendemos, queridos, a depender da graça de Jesus Cristo. Olha, Pedro, ele começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus, não foi? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou pelo sobrenatural. Enquanto ele olhava para Cristo, ele caminhava sobre algo impossível. Mas quando ele olhou para si, quando ele olhou para o vento, para a tempestade, para as ondas, ele começou a afundar. Por isso eu quero dizer essa noite, não olha para você. Não olha para aquele que está do seu lado e meça a sua vida pelo que o outro agora vive para Deus ou não. Quero te dizer, olhe para Jesus. Assim é a vida cristã, queridos. Se nós olharmos apenas para nós vamos ver fraquezas. Se nós olharmos apenas para nós vamos ver limitações. Se nós olharmos apenas para nós vamos ver falhas. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós encontramos força para continuar. Amém? Amém? Se nós olharmos para nós vamos desistir. Mas se nós olharmos para Jesus Cristo, nós vamos encontrar força, nós vamos encontrar poder, nós vamos encontrar graça para continuar. Eu vi essa frase, né? A igreja não é um museu de santos perfeitos. É um hospital de pessoas em transformação. Olha só. Eu não vou naquela igreja. Aquela igreja tem esse defeito. Aquele irmão, aquilo. Nós estamos aqui no hospital. Não sei nem se eu posso falar sanatório muitas vezes. Mas nós estamos aqui sendo cuidados por Deus. Mas eu creio que a igreja é um hospital mesmo. É um hospital onde nós estamos sendo curados, onde os curativos estão sendo feitos. Todos nós estamos nesse processo, nessa caminhada. Ninguém é melhor do que ninguém. E a verdadeira fé, queridos, não é dizer eu nunca falho, eu não tenho defeito. Mas é dizer, mesmo falhando, eu quero continuar caminhando com Deus. Amém? Tenho mais coisas para dizer aqui, mas vou parar por aqui. Sabe? Aqui em Hebreus 11, nós vemos todas essas pessoas perfeitas, imperfeitas, no rol dos heróis da fé. E isso aqui foi escrito, não foi para humilhar as pessoas. Foi escrito porque tinha pessoas aqui passando dificuldades, enfrentando oposição contra a sua fé, correndo risco de morte, sendo rejeitadas e até perdendo as suas vidas. Mas sabe, tem um nome aqui que está acima de todos os outros nomes. Jesus. Que é o nome de Jesus. Que é perfeito, que é santo. Esse nunca errou. Diante dos seus inimigos, ele olhou para os seus inimigos e disse: qual de vocês podem me acusar de algum pecado? E os seus inimigos não puderam dizer uma palavra de Jesus. Imagina, se nós chegarmos para as pessoas que nos conhecem e falar assim: quem de vocês aqui pode dizer que eu tenho algum pecado? Ai, meu Deus, se tiver alguma pedra no chão, sai correndo. Já estamos lascados. Mas olha, Jesus, querido Jesus, os inimigos dele não tinham do que acusar ele.
foi preso injustamente, foi difamado injustamente, foi morto injustamente, estava nos planos de Deus, ele mesmo entregou a sua vida, mas tudo aconteceu com ele injustamente. Ele é o santo, Jesus é quem merece glória, quem merece exaltação. Ele não errou, ele não pecou, por isso ele é o único que pode nos ajudar, queridos. Ele é o único que pode nos ajudar. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não está procurando gente perfeita para fazer a sua obra, porque perfeito é Ele. Ele está procurando pessoas firmes, pessoas fiéis, pessoas que se dedicam a Ele, pessoas que estão convictas do seu chamado, que estão convictas de Jesus Cristo.